Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por nos reunir aqui, Senhor, para juntos desfrutarmos um pouco mais da tua presença, Senhor, juntamente com os irmãos. Possamos encorajar uns aos outros, sermos mais encorajados na fé, sermos mais fortalecidos, Senhor, que possamos cada vez mais, Senhor, nos deixar sermos ganhos mais pelo Senhor. Possamos, Senhor, ser encontrados fiéis quando o Senhor voltar, Senhor. Senhor, possa cada dia mais, Senhor, falar aos nossos corações, para que possamos aproveitar cada oportunidade, tanto para o Senhor trabalhar em nós, quanto para a gente servi-lo, Senhor. E aproveitar também os momentos, as situações, para termos mais comunhão com o Senhor,
mais comunhão com os irmãos. Senhor, para que possamos cada dia mais prosseguir, Senhor, com respeito à Tua volta, com respeito a reinarmos com o Senhor. Pedimos pela essa palavra, o Senhor possa abençoar essa palavra, Teu Espírito possa nos ensinar. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Nós vamos ler Mateus capítulo 24. Senhor Jesus, hoje eu vou compartilhar com os irmãos uma palavra extra, né? Amanhã o irmão Ian vai compartilhar a palavra do alimento diário, a segunda mensagem, né? Dessa série Tudo Faço por causa do Evangelho. Segundo alimento diário, né? Do livro de Coríntios. E terceiro o quê? Terceiro alimento diário. Isso é verdade. É a segunda semana e o terceiro alimento diário, né? Amém. E amanhã ele vai compartilhar a palavra sobre dispenseiros, né? E aí, a gente ontem na comunhão, a gente viu essa questão relacionada a dispenseiros. E os irmãos pediram para eu compartilhar uma palavra. E Mateus 24, irmãos, eu venho estudando Mateus 24 faz um bom tempo, mas por causa da escatologia, certo? Porque os mestres cristãos, eles são unânimes em dizer que o livro de Mateus, o capítulo 24, é uma das passagens mais profundas de escatologia em toda a Bíblia. E interessante que é nesse contexto de Mateus 24, da escatologia, que o Senhor fala a parábola do mordomo fiel e prudente. Né? E a gente vai ver aqui, ó, Mateus 24, para a gente ver o contexto, né? Mateus 24, a partir do verso 1 e 2, diz o que, ó? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, certo? Para lhe mostrar as construções do templo. 2. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí o verso 3 diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, quem? Os seus discípulos, em particular. Olha só, era uma comunhão, né? Aí disseram o quê? E lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então eles perguntaram 3 coisas ao Senhor. Quando sucederão essas coisas, incluindo a derrubada do templo? Que o Senhor diz, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. A outra pergunta: qual o sinal, não são os sinais, o sinal da tua vinda e da consumação do século? Graças ao Senhor, irmãos, por causa dessas 3 perguntas dos discípulos. Porque eles fizeram 3 perguntas e deram a oportunidade para o Senhor responder para nós, e isso foi registrado por Mateus. Mateus capítulo 24. Só que essa resposta do Senhor a essas 3 perguntas, Mateus 24, Mateus 25 e Mateus 26 até o versículo 1, é que o Senhor termina toda a resposta. Então, como eu falei para os irmãos, a Bíblia, ela no original, ela não tem capítulos nem versículos. Ela tem o pensamento e o sentido do texto, que os mestres chamam de perícopa. Então, quando foram colocados primeiro os capítulos no concílio, depois os versículos, nem sempre o pensamento da resposta acompanha o capítulo e o verso. Então, como ele perguntou no início de Mateus 24, era para quando terminar o capítulo 24, completar a resposta. Mas não, é o Mateus 24, Mateus 25, e a final de tudo é Mateus capítulo 26, abra aí para os irmãos verem. Estou compartilhando o contexto. Verso 1. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos,
disse a seus discípulos. Tá vendo? Então, aqui o Senhor ele terminou todas aquelas perguntas que os discípulos fizeram. Então, o Senhor respondeu a partir do verso 3 de Mateus 24 até Mateus 26, verso 1. Todas as respostas estão ali contidas. Só que em Mateus 24, que é o que a gente vai ver hoje, verso 45, o Senhor diz uma coisa interessante. Abra aí, Mateus 24, verso 45. Uma coisa que a gente precisa ficar sabendo, irmãos. O Senhor falou aos seus discípulos. Aqui não inclui pessoas incrédulas. Aqui são discípulos, certo? E aqui ele vai dizer assim, ó, o verso 45 de Mateus 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? A quem, sim, a seu tempo, vamos ler até o verso 51. Bem-aventurado aquele servo, a quem seu senhor, quando vier, a achar fazendo assim. 47. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. 48. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos percebem? O Senhor está falando aqui para os que creram. O Senhor está falando para os discípulos. Mas os irmãos percebem que o Senhor não diz assim, você é o servo fiel? Você é o servo fiel? Não, ele pergunta, quem é, pois, o servo fiel? O Senhor deixa que a gente escolha. Se você quer ser esse servo fiel e prudente, então o Senhor vai dizer assim, ó. A quem o Senhor confiou os seus conservos. Para quê? Para dar-lhes o sustento a seu tempo. Irmãos, aqui não tem a ver com pregação do Evangelho. Aqui não tem a ver com pregação do Evangelho para converter incrédulo para Deus. Não, irmãos. Aqui tem a ver com cuidar dos conservos, cuidar dos irmãos. É para dar o sustento, o alimento de cada um dos irmãos a seu tempo. Olha mesmo. Então, o Senhor está falando aqui que se algum dos irmãos querem ser um servo fiel e prudente, qual é então a missão desse servo? É dar o sustento àqueles que o Senhor confiou. Irmãos, estão percebendo? Aqui não tem a ver com pregação do Evangelho, irmãos. Isso aqui não é pregação do Evangelho para converter incrédulos, não. Isso aqui é cuidar uns dos outros. Por que isso? Porque a gente acha que a pregação do Evangelho, ela termina quando você prega o Evangelho para uma pessoa, que fala que Cristo morreu para realizar a redenção, que ressuscitou ao terceiro dia, e que se você crer com o coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e confessá-lo como seu Senhor, você está salvo. É verdade, mas o Evangelho não parou por aí. Na verdade, o Evangelho inicia aí. Mas para muitos irmãos que não reúnem conosco, o Evangelho para por aí. Mas o Evangelho não para por aí. O Evangelho, irmãos, ele tem um objetivo que é preparar o quê? Um grupo de pessoas segundo a vontade de Deus. O Evangelho, ele não tem um objetivo apenas de salvar o pecador da condenação eterna, do lago de fogo, não. Isso é o primeiro passo do Evangelho.
quando a gente crê, aí é que eu e você que nós precisamos ouvir o Evangelho. E aí? Que coisa interessante, né? Vocês já ouviram uma pregação desse tipo? Dizer que nós precisamos ouvir mais o Evangelho do que as pessoas que não creram? Irmãos, todas as cartas, chamadas epístolas, eram cartas para cuidar dos irmãos. A gente lê o livro de Romanos. Paulo não foi a Romanos pessoalmente, antes de escrever a carta. Depois ele foi a Romanos, mas de maneira o quê? Aprisionado. Mas o que é que Paulo disse para aqueles que já tinham crido? Também estou pronto para anunciar o Evangelho a vós outros em Roma. Paulo estava falando para incrédulo? O que o Senhor está compartilhando aqui, irmãos, é que a gente precisa saber que quando você crê no Evangelho, a partir daí, o Evangelho precisa me governar. O Evangelho, eu preciso conhecer mais o Evangelho. O Evangelho não só é trazer eu de uma condenação eterna, distância de Deus, para o Senhor, não. Quando o Evangelho me traz, a partir de agora, é que eu vou começar a conhecer o Evangelho. Mas não é isso que é ensinado por aí. Pregar Evangelho, vamos pregar Evangelho. Pregar Evangelho para quem? Para quem não creu. Mas é isso, irmãos? Não. Se você lê todas as epístolas, não tem uma vez Paulo falando para pregar para algum incrédulo, Pedro falando para pregar para algum incrédulo, João falando para pregar para algum incrédulo. É para irmãos, cuidar de irmãos, pastorear os irmãos. Por quê? Porque o desejo de Deus, vamos abrir 1 Timóteo capítulo 2, bem rápido, 1 Timóteo capítulo 2. Aí a gente vai entender o que esse mordomo faz. Esse mordomo não tem a ver com pregação do Evangelho. 1 Timóteo capítulo 2. Senhor Jesus. Versos 3 e 4. 1 Timóteo capítulo 2. Verso 3. Olha só. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, todos os homens sejam salvos. A primeira vez que eu e você, que a gente ouviu o Evangelho, a gente creu. Mas parou por aí? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Paulo vai dizer que o Evangelho é a palavra da verdade. Abra aí Efésios, capítulo 1. Senhor Jesus. Efésios, capítulo 1. Versos 12 e 13. Se a gente entender, irmãos, que quando a gente creu no Evangelho, a nossa salvação se iniciou ali, então a gente vai saber que o que nós precisamos durante toda a nossa vida é conhecer mais o Evangelho e deixar mais que o Evangelho nos salve. Louvado seja o nome do Senhor. Então vai dizer assim, Efésios 1, 12 e 13. O que é que diz? A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Isso é Paulo falando aos Efésios, certo? Agora o verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes o quê? O Evangelho da vossa salvação. Está vendo? Diz o quê? Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, irmãos, quando você crê no Evangelho, Deus lhe sela naquela hora. O que é o selo? É o Espírito Santo. Ele passa a habitar em mim, passa a habitar em você. E aquele selo ali é a garantia de que Deus vai vir e vai te levar para Ele. Até ao resgate da sua propriedade. Não se perde salvação eterna, irmãos. O Espírito Santo é o selo. Uma vez que você recebeu o Espírito Santo, ele não sai mais de você.
Quando você crê no Senhor Jesus, que recebe o Espírito Santo, esse Espírito Santo em mim e em você é uma garantia de que nós pertencemos ao Senhor e que quando Ele voltar, nós iremos com Ele. Somos propriedade exclusiva de Deus. Até, olha aí, irmãos, verso 14, o qual, quem é o qual? O Espírito Santo, o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Irmãos, quem fala de perda de salvação é porque não conhece o que é o Evangelho. Muitos mestres cristãos falam de perda de salvação porque não conhecem o que é o Evangelho pleno que Paulo prega na carta aos Romanos. Irmãos, viram ali o Evangelho apresentado por Paulo na carta aos Romanos? Irmãos, perceberam? O que o Evangelho faz primeiro quando a gente crê no Senhor? Regenera o nosso espírito. O que o Evangelho vai fazer com o nosso corpo quando o Senhor voltar? Transfigurará nosso corpo, redimirá nosso corpo. Nosso corpo que é mortal, tornar-se-á imortal. Nosso corpo que é corruptível, tornar-se-á incorruptível. Nosso corpo que é de desonra, tornar-se-á de honra. Nosso corpo que é pecaminoso, tornar-se-á de glória. Isso é o Evangelho. Mas eu fui regenerado no meu espírito. Meu corpo tem a promessa da volta do Senhor. Mas em minha alma, onde ela fica? Aí, irmãos, essa é a salvação diária que o Evangelho produz em nós. O quanto nós o conhecemos e o quanto o Espírito aplica em nós o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ver que isso é verdade? Abra aí 1 Coríntios capítulo 15. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 15. A gente está lendo justamente essa carta de 1 Coríntios, né? Percebam, irmãos, o que Paulo está falando aqui. Você vai ver que em momento nenhum Paulo está falando de evangelho para pregar para pessoas que não creram. Paulo vai falar irmãos. Olha só, o que é que vai dizer? 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 1. Irmãos, como é que começa? Irmãos. O que é que ele vai fazer agora com esses irmãos coríntios? Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes é presente ou passado? Recebestes, ou seja, vocês já são salvos, certo? Vocês já foram salvos. Agora preste atenção, parou por aí, e no qual ainda perseverais. Irmãos, sempre que a Bíblia falar de perseverança, não é salvação da condenação eterna, é salvação da alma para reinar com o Senhor. Por isso que a gente precisa ter essa percepção de diferença da aplicação da salvação de Deus para todo o nosso ser. Quando eu creio no Evangelho, o Senhor salvou meu espírito. Isso a Bíblia chama de nascer de novo, nascer de Deus ou regeneração. E isso aconteceu uma única vez para toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o meu corpo, ele tem o quê? O pecado na carne. Esse pecado só vai sair do meu corpo quando esse corpo for revestido de glória. Até lá, mesmo eu sendo um cristão, vivendo uma vida de consagração a Deus, o pecado está na minha carne. Não estão entendendo? Mas o que é que acontece? Porém, quando o Senhor se manifestar em glória, diz que nós seremos manifestados com Ele. Então, naquele momento, quando o Senhor aparece exterior a nós, interior a nós, o Espírito transfigura nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 50 em diante, Paulo vai falar de um grande mistério também, que nem todos vamos morrer, mas todos seremos transfigurados. Quando Paulo diz que nem todos vamos morrer, o que é que Paulo está dizendo? Que muitos irmãos vão estar vivos quando o Senhor voltar. E por eles serem vencedores, eles não vão passar pela morte. Eles vão ter o seu corpo transfigurado pelo poder da vinda do Senhor.
Aí é nesse contexto, irmãos, que entra a parábola do mordomo fiel e prudente. Porque não vai falar de alguém que vai morrer para se encontrar com o Senhor. E nem vai falar de alguém que vai ser arrebatado para ir ao encontro do Senhor. Vai dizer que quando o seu Senhor vier, achar fazendo assim. Assim como? Dando aos seus conservos o alimento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, se eu entender isso, irmãos, eu vou entender que toda a minha vida, desde quando eu criei no Senhor Jesus, até Ele voltar, ou até eu dormir no Senhor, Deus está salvando a minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Se a gente ficar claro disso, irmãos, ninguém vai nos enganar quanto à salvação. E muito mais, a gente vai aproveitar cada situação para o Senhor nos salvar mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, 1 Coríntios 15 ele vai dizer, verso 2: por ele quem? Pelo Evangelho, também sois salvos. Então você está vendo uma salvação contínua? Sois salvos. Mas como é que eu sou salvo? Ele diz, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Aí ele vai dizer, a menos que tenhais crido. Você sabe o que é crer em vão? Crer em vão não é que você não creu. Você creu, mas creu em vão. Por quê? Porque você não permanece na palavra tal como ela foi pregada. Você não está permitindo que sua alma seja ganha, seja salva pelo Senhor. Aí é com essa questão, irmãos, que o Senhor chama o servo fiel e prudente. Não estão entendendo aí o contexto? Qual é o contexto? É que eu e você, nós devemos ser responsáveis também pela salvação dos irmãos, da alma dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. De que maneira? Eu não posso salvar a alma de Glauber, mas naquilo que o Senhor me confiou, ao eu ministrar a palavra, fortalecer a fé dele nele e a comunhão dele com o Senhor, vai fazer ele desenvolver a salvação da alma dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deu para os irmãos entender? Agora vamos lá, voltar lá para Mateus 24. Senhor Jesus. Então por isso que o Senhor fez uma pergunta, irmãos. Quem é? Quem é o servo fiel e prudente? Quem é? Aí ele diz o quê? Verso 46. Bem-aventurado, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra bem-aventurado é mais que feliz. Bem-aventurado. Quem é bem-aventurado? Aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Que assim? O verso anterior no final, alimentando os seus conservos, louvado seja o nome do Senhor. Amém? A gente vai ver que Paulo era tal pessoa. Paulo não só era um pregador do evangelho que convertia pessoas para Deus, muito mais que isso. Paulo era um pastor. Paulo era alguém que cuidava daqueles que creram no Senhor. Quer um exemplo? Quando Paulo cuidou de Timóteo. Abra aí, 1 Timóteo. Vamos ver o que é que Paulo fala aqui. Olha que coisa interessante. 1 Timóteo, capítulo... Vou pegar aqui, irmãos. Capítulo 4. Senhor Jesus. Verso 6. 1 Timóteo capítulo 4, verso 6. Quem era Timóteo? Um filho de Paulo na fé. Paulo diz que Timóteo era um filho dele na fé. Então ele era alguém que o quê? Era cuidado por Paulo. Ele não só era um irmão com Paulo, ele era um filho de Paulo. Paulo cuidava dele, como Tito, como Epafrodito, como outros irmãos. Então, tinha alguns irmãos que foram confiados a Paulo, para Paulo cuidar para o Senhor. Irmãos, percebe?
Aí ele vai dizer aqui, ó, Timóteo foi um deles. 1 Timóteo capítulo 4, verso 6. O que é que ele vai dizer? Não só agora Timóteo era cuidado, mas Timóteo também precisava cuidar de alguns. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o que, ó? Expondo estas coisas a quem? Aos irmãos. Está vendo? Aos incrédulos. Está vendo que não entra incrédulo, irmão? Não entra incrédulo. Porque o mordomo, olhando para essa parábola aqui, ele está relacionado à casa do dono, do seu Senhor. E o que é a casa do Senhor, se não a igreja? 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A casa do Deus vivo. Irmãos, percebe como é que é maravilhoso isso? Aí ele vai dizer o quê? Serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido de perto. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. Graças ao Senhor, irmãos, porque o Senhor tem dado a nós palavras sãs. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós que nos reunimos, dando o testemunho da unidade aqui em Campina Grande, nós que nos reunimos com a visão de Cristo, a igreja e o reino. Qual é o objetivo quando a gente se reúne, se não um só? Ser suprido pelo Senhor. Suprir uns aos outros. Tem mais outro objetivo? Não, irmãos. Então nós estamos fazendo isso, nós estamos cuidando uns dos outros. O reunir não é só para eu reunir. Eu preciso me reunir, mas também pensar naquele irmão que está do meu lado. Eu preciso reunir e pensar naquele irmão que está lá do outro lado. Porque, irmãos, não é uma religiosidade. Não é, irmãos, é o que eu posso dizer aqui, um ritual. Não é, mas é uma comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estão vendo? Por isso a preocupação do Senhor em ter servos fiéis para cuidar dos irmãos. Cuidar dos conservos, Roseni. Não estão vendo? Em que encaixa essa parábola do mordomo fiel e prudente? Porque o Senhor precisa de alguns para cuidar dos irmãos. O Senhor morreu, ressuscitou, Ele ascendeu, está à direita do Pai. Mas quando você crê no Evangelho, Ele enviou o Espírito para o seu Espírito. Agora, como é que o Senhor cuida de cada um de nós? Por meio de nós, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Ele disse aqui, quem é, pois, o servo fiel e prudente, ou o mordomo fiel e prudente? A quem o Senhor, o quê? Confiou os seus conservos. Para quê? Para dar-lhes o sustento no seu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, percebe? Vamos ver outra passagem sobre essa questão de suprir. Abra aí Efésios capítulo 5. Senhor Jesus. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Nos acharam? Efésios capítulo 5, vamos ler a partir do verso 3. Olha só. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós. Esse vós são irmãos. Mas o quê? Como convém a santos. Olha só, irmãos. Aí o verso 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Olha só. Aí vamos ler agora o verso Senhor Jesus. A partir do verso 8. O que é que diz? Pois outrora éreis, porém agora sois luz no Senhor. Aí diz o quê? Andai como filhos da luz. Aí verso 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Ó servo fiel e prudente. Provando sempre
o que é agradável ao Senhor. Então, o que se requer então do servo fiel? O que é que se requer de um servo fiel? Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 4. E amanhã vai compartilhar. Abra aí 1 Coríntios capítulo 4. Verso 1 e 2. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2. Diz o quê? Assim, pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Essa palavra dispenseiro é o mesmo que mordomo, que administrador. Aí o verso 2, ora, além disso, o que? O que se requer dos dispenseiros é o que? É que cada um deles seja encontrado fiel. Bem-aventurado aquele servo, quando o seu senhor vier, o achar fazendo assim. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estão percebendo? Então, irmão, aqui, irmãos, o Senhor, Ele está chamando servos para serem fiéis e prudentes para cuidar dos irmãos. Mas o Senhor não só falou isso. O Senhor falou que dentre os servos vão ter aqueles que não só vão rejeitar o chamado para ser fiel, mas como também vão se tornar infiéis ao Senhor. Por isso, voltando lá para a parábola de Mateus 24, Senhor Jesus, 24, verso 47, né? Ele vai falar para aquele servo fiel e prudente, e diz assim: em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Esse todos os seus bens é o quê? Reinar com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos lá, vamos dizer que então o servo, ele não aceitou ser o servo fiel. Aí vai dizer agora o verso 48. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se. Sabe qual é a principal coisa? A primeira coisa que pensa um servo que é mau, ele olha e diz, Jesus está demorando a voltar. O que isso quer dizer? Então eu tenho tempo para fazer o que eu quero. Ele está demorando a voltar. Então eu tenho tempo. Aí o que é que vai acontecer? Verso 49. E passar a espancar os seus companheiros, são os conservos. No lugar de você estar alimentando, você agora espanca. Vamos perceber que coisa séria? E que mais? E a comer e beber com ébrios. Não é mais a comunhão dos santos que é o seu lugar. É a comunhão dos ébrios, dos incrédulos. Olha só, irmão. Não percebe isso? Quando a gente olha e diz assim, rapaz, o Senhor está demorando mesmo voltar, viu? Agora os irmãos percebem que ele não disse de maneira audível, ele disse consigo mesmo, ele disse no coração, o Senhor está demorando voltar. Ninguém sabe, ó. Pensa ele que não, mas o Senhor já está dizendo aqui. Rapaz, eu tenho oportunidade para aquela coisa. Aí o que é que diz aqui? Primeiro ele espanca os seus companheiros. Por que ele espanca os seus companheiros? Porque ele era para suprir e não está suprindo. Pelo contrário, quando você começa a olhar dessa forma, você no lugar de suprir, você começa a falar mal. Falar mal dos irmãos. Isso é espancar os irmãos. Mas não somente isso, você passa a comer e beber com ébrios, irmãos. E sabe o que é que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5? Que quando a gente se envolve com os ébrios, pessoas incrédulas, nós estamos nas trevas. Abra aí 1 Tessalonicenses. Senhor Jesus, o Senhor tenha misericórdia de nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5.
Mas nós somos das trevas? Nós somos das trevas? Nós somos da luz. Percebe? E o que é que acontece com alguém que anda na luz? Mantém comunhão uns com os outros. Mas aqui o servo mau, ele não está mais na comunhão. Ele está se relacionando com os ébrios. Quem são os ébrios? São pessoas embriagadas. A embriaguez na Bíblia não necessariamente é só do vinho e das bebidas fortes, não. Você sabe qual é a maior embriaguez que a Bíblia fala? É a embriaguez com as preocupações desta vida. Vocês estão escutando o que eu estou dizendo? A principal embriaguez que a Bíblia fala não só é a embriaguez do vinho, não, e da bebida forte, não, irmãos. A principal embriaguez que a Bíblia fala é aquela que é das preocupações da vida, irmãos. Da vida. Você começa a querer se preocupar com as coisas da vida de maneira que você fica embriagado por isso. E você sabe qual é a principal característica de uma pessoa embriagada? Perde a sobriedade. Não sabe quem é, nem para onde vai, e nem o que está fazendo. Mas percebe? Aí 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 4, diz o quê? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Está vendo? Por quê? Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. O que foi que o Senhor falou? Se aquele servo mau fizer isso, virá o seu Senhor em hora que não sabe, e a hora ali a palavra é tempo. E o fará o quê? E o pegará de surpresa. Está vendo, irmãos? Aí ele vai dizer o quê? Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Agora olha o verso mais à frente. Não somos da noite nem das trevas. Agora o verso 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Sóbrios ou prudentes. Irmãos, todas as pessoas do mundo estão dormindo, estão embriagadas. Mas Paulo disse aqui aos Tessalonicenses que tinha muitos irmãos que estavam da mesma maneira. E a gente sabe, irmãos, que tem muitos irmãos hoje que estão da mesma maneira. Então cadê o servo fiel e prudente para cuidar desses irmãos? É isso que o Senhor chama, irmãos. É uma necessidade urgente do Senhor. Quem é que vai cuidar e vai dar o alimento no tempo certo? Irmãos, estão vendo a seriedade dessa parábola, irmãos? Aí ele vai dizer o quê? Mais na frente. Ora, os que dormem, dormem de noite. Irmãos, sabe o que acontece quando uma pessoa está dormindo? Ela não tem noção de nada. Quando você acorda, você passa a aprender a diferenciar luz e trevas, irmão. Quando você acorda, você começa a ver direção para a sua vida. Por isso que Efésios 5, Paulo vai dizer assim: levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Está vendo? Porque quando você abre o olho é que você vê a luz. E o dormir aqui não é o dormir físico que nós precisamos no final do dia. É o dormir espiritual, que todo mundo está assim, irmãos. E triste que muitos de nós também estamos. Irmãos, percebe? Esse é o servo mau e negligente. Aí ele vai dizer o que mais na frente? Vamos ler. Ora, os que dormem, dormem. Agora olha só. E os que se embriagam. É de noite que se embriagam. Está vendo? Embriaguez, ébrios. Então, irmãos, se meu lugar não é na comunhão com os irmãos, eu só tenho dois grupos de pessoas sobre a terra: os crentes e os incrédulos. Se minha comunhão não é com os irmãos, vai ser com quem? Com os incrédulos. E o que o incrédulo tem para dar para mim? Bebida forte, para me embriagar, não tem outra coisa.
E é sinal que o quê? Que eu já estou em trevas. Não estou na comunhão com o Senhor. Porque João vai dizer, aquele que diz que está na luz e não anda como ele andou, está em trevas e está mentindo. Roseni, chega um momento que você vir para a reunião, você pode vir para a reunião. Mas você não quer vir para a reunião. Pode acontecer de você não vir para a reunião um dia? Pode. Mas costumeiramente, você está em trevas. Você não tem mais prazer de reunir, irmãos. Isso é um sinal que você já está embriagado com as coisas do mundo. Abra aí Lucas 21. Senhor Jesus, Senhor tem misericórdia de nós, Senhor. Lucas 21. Olha só. Lucas 21, o Senhor vai dizer que essas embriaguez são como laços para nos envolver e sermos distraídos da volta do Senhor. Abra aí, Lucas 21. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor Jesus, nos desperta. Queremos ser servos fiéis e prudentes, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Lucas 21, a partir do verso 33. Irmãos, vocês percebem que a gente parece, e as pessoas do mundo, é interessante. Eu, de vez em quando, eu olho os exemplares, né, do Google, aí tem aquelas revistas de anúncio científico, né? Irmãos, as pessoas parecem nunca crer que céus e terra vão passar. O homem, ele vive achando que sempre vai haver céus e terra para ele. Só que a Bíblia deixa claro que céus e terra vão passar, irmãos. Mas um incrédulo dizer isso não é novidade não. E não tem problema mesmo não, porque ele não tem parte nenhuma com Deus. Mas um cristão, aí está tudo errado. Essa é a questão. Aí, ó, Lucas 21, verso 33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passará. O que é que eu quero compartilhar aqui? Irmãos, todos nós buscamos na nossa vida alguém que a gente possa confiar. E não somente que a gente possa confiar, de que as palavras dele, se eu as tomar e eu praticar, vai dar tudo certo na minha vida. Sim ou não, irmãos? Eu pergunto para os irmãos, tem alguém nesse mundo que não busca isso? Busca, irmãos. Todas as pessoas do mundo estão procurando um conselheiro fiel, confiável, que possa dizer a elas o que elas devem fazer, que vai dar certo tudo na vida delas. Esse é Jesus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente confia no que ele fala? Está vendo aí, irmãos? A gente já tem o segredo do sucesso. Mas a gente confia, irmão, no que o Senhor fala? O Senhor está dizendo que se eu for um servo fiel e prudente, e alimentar meus conservos, como o Senhor quer, quando Ele vier, e Ele me achar fazendo assim, eu vou reinar com Ele. O Senhor está dizendo que eu cuidar dos irmãos, suprir os irmãos, me salva de me envolver com qualquer outra coisa. Quando eu procuro salvar uma pessoa, eu também sou salvo no nome do Senhor. Se eu valorizo a comunhão, eu sou salvo. Deus é sábio, irmãos. Você sabe qual é a melhor maneira de você se tornar vencedor? Fazer os irmãos vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz aqui assim, ó, acautelai-vos. O Senhor nunca vai dizer para incrédulo, irmão, não bote isso no seu coração. Deus jamais vai chegar para o incrédulo e lhe dizer assim, ó, deixe de pecar. Acautele-se com o que vai acontecer. Não, irmãos, porque o Senhor sabe que os incrédulos não é dele. É forte isso, mas é verdade. O que é que o Senhor falou quando ele disse que ele veio à terra? O que é que ele fez? Ele disse que chegou e tinha um homem forte, armado, com armadura, e tinha os seus bens. O que o Senhor fez? Venceu, o amarrou e tirou os seus bens. Que são aqueles bens ali, irmãos? As pessoas que creram no Evangelho. Nós estão vendo? O que é que o Senhor falou para Paulo quando chamou ele para ser ministro? O que é que ele disse em Atos 26? Para ti
enviar e fazer o quê? Primeira coisa, iluminá-los, tirá-los das trevas para luz e do poder de Satanás para Deus. Nessa terra tem dois grupos de pessoas e dois senhores em poder. Quem não creu no Evangelho está no poder de Satanás, e quem creu no Evangelho está no poder de Deus. Mas sabe o que é mais cruel? É alguém que está no poder. Não entra na cabeça. Aí você vai dizer, nunca vai poder ser. Vai não? Abra aí 1 Timóteo. Vamos parar por aqui, viu? Mas abra aí. Se um crente pode ou não voltar a ser algo usado pelo diabo. Abra aí 1 Timóteo. Vamos ver. Irmãos, isso é algo muito sério. 1 Timóteo. Aliás, 2 Timóteo, irmãos. Abra aí 2 Timóteo. Capítulo 2, verso 24. Eu sou para ser usado por Deus para a glória dele, porque ele me tirou do império das trevas e do poder de Satanás. Mas muitas vezes eu estou só sendo usado pelo diabo. Poxa, irmão, que coisa forte é a palavra de Deus. E a gente vai ler aqui. 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso... vamos ler a partir do verso 4. Diz o quê? Ora, é necessário... que os... Não, 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 24, irmãos, me perdoe. Quer dizer o quê? Ó? Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva quê? A contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Verso 25, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Quem é que conhece plenamente a verdade? O incrédulo? Aqueles que já creram. Mas o que é que aconteceu com esses aqui? Olha o verso 26. Mas não somente isso, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Por quê? Tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. E aí, irmão? Irmãos fazendo a vontade do diabo. Vocês estão vendo que palavra forte, irmão? Me diga, tem coerência isso? Eu servia ao diabo, estava no poder do diabo, ninguém poderia me resgatar dessa situação. Jesus veio e nos resgatou. Pregou o evangelho, a gente saiu pelo poder do evangelho, que é o poder de Deus. Nos colocou na igreja. Igreja não é um prédio onde você vai adorar a Deus, não, irmãos. Igreja não é um grupo também, não. Igreja são todos os filhos de Deus que creram, aquelas pessoas que creram no evangelho. Quando você crê no evangelho, Deus lhe coloca na igreja, louvado seja o nome do Senhor. A igreja não é algo estático, não. A igreja é dinâmica. A igreja é o povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não estou entendendo? Mas o que é que acontece? Eu sou povo de Deus, mas eu quero participar do povo do diabo. Isso é forte, irmãos. Isso é incoerente. Isso é muito sem coerência, um negócio desse. É como o Senhor falou para o povo de Israel, né? Céus e terra, sejam minhas testemunhas. Vejam que coisa Veja que coisa esplendorosa ou estupefato eu estou. Vocês já ouviram falar de alguém que é um povo, de que um Senhor tão rico como eu, que sou tudo, posso tudo, vou buscar um grupo de pessoas, tiro de onde eles estão, me mostro para eles como tudo que eles precisam e eles escolhem os deuses? Ah, pensou um negócio desse, irmãos? Aí você vai dizer, Deus foi pego de surpresa. Foi não. Deus, ele é onisciente e onipresente e presciente. Quando ele lhe chamou, mesmo ele sabendo que você um dia se desviar, mas ele assim, chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não pode ser conivente com o meu erro e teu erro, irmãos. O irmão disse uma coisa que eu fiquei impressionado. Deus não tolera o pecado. Se você não tem Jesus,
você vai pagar pelo seu pecado. Mas se você tem Jesus, Jesus já pagou pelo seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, uma vez que você tem Jesus, e você volta a fazer coisas contrárias a Deus, e você não se arrepende, você vai pagar também, mas não pelo seu pecado, no sentido de condenação, porque Jesus já pagou. Você vai pagar por uma disciplina dispensacional, irmãos. É isso que aconteceu com o servo mau. Está vendo? Cortá-lo-á. Que palavra forte. Diz que o seu Senhor vai cortar o servo. E o texto no grego ali diz, cortou pelo meio. Você sabe o que é cortar pelo meio? Tirou você da comunhão e colocou nas trevas exteriores. É como se o Senhor dissesse, não é isso que você sempre quis na sua vida? Trevas e fora da comunhão, você vai provar. Irmãos, toda a disciplina de Deus é retribuição às escolhas do homem. Pode olhar Romanos capítulo 2, e Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Retribuição, irmãos. Retribuir. Irmãos, percebe? Como isso é sério? Aí aqui, irmãos, ele vai dizer aqui assim, ó. Sim, voltando lá para Lucas, vamos lá para Lucas. Vocês viram assim? Viram aí? Laços do diabo. Agora olha Lucas 21, que a gente estava lendo. Senhor Jesus. Lucas 21, a gente está vendo essa questão do ébrio, né? O servo mau e negligente, que não agora estava só espancando os irmãos, como ele agora estava se envolvendo com os ébrios. As pessoas que não tinham o Senhor. E aí vai dizer o quê? Lucas 21, verso 34. Acautelai-vos por vós mesmos. O Senhor está dizendo, ó, quanto a vocês, tenham cautela. Cuidado. Aí eu volto a dizer para os irmãos, se a gente conhece uma pessoa que sempre o que ela fala é verdade, e sempre o que ela falou as coisas acontecem. Imagina aí, você conheceu uma pessoa que tudo o que ela diz é verdade, e tudo o que ela falou aconteceu. Se essa pessoa dissesse algo para você, você não ia crer? E se essa pessoa dissesse para você assim, cuidado, como é que você ia reagir? A gente está aqui no local. Tem uma pessoa ali fora, está acontecendo alguma coisa ali fora, a gente não está vendo, mas a gente sabe que essa pessoa que está ali fora é uma pessoa confiável. Quando a gente vai sair daqui, a pessoa vai dizer assim, cuidado. Você, cuidado com o quê? Você para, irmãos. O que está acontecendo? Né? O que foi? Mas o ébrio faz isso? O insensato faz isso? Não, irmãos. Porque o insensato, ele não tem o quê? Sobriedade. Aí o que é que o Senhor diz aqui, ó? Acautelai-vos por vós mesmo. Para quê? Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique o quê? Fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Que mais? Da embriaguez de quê? E das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. A volta do Senhor vai ser para uns salvação, para outros vai ser um laço. Pegou de surpresa. Você entra no carro, não coloca o cinto de segurança. Você sabe que tem que colocar o cinto de segurança. Quando você dobra a esquina, pá, uma viatura, não dá mais para botar o cinto de segurança. E aí? Do mesmo jeito, irmãos. O Senhor vai pegar uns de nós preparado. E o Senhor vai pegar uns de nós desapercebido. Mas é Deus que quis isso? É escolha nossa. Irmãos, percebe como isso é sério? Aí eu digo para os irmãos, olhando para esse contexto que a gente viu, o Senhor estava falando para os discípulos. Você sabia que tinha um discípulo ali que estava presente? Dentre eles, 12, um estava ali presente que se destacou muito na Bíblia, no Novo Testamento. Quem foi? Pedro.
E eu creio que Pedro, ele ouviu aquilo quando o Senhor disse: bem-aventurado aquele servo, quando viesse o Senhor achar fazendo assim, alimentando os seus conservos. Aí, irmãos, a gente vai entender que Pedro foi um desses, que o Senhor queria que ele cuidasse dos irmãos. Mas a gente vai ver, irmãos, aqui uma passagem, que não é fácil cuidar dos irmãos. Sabe por quê? Porque a gente sempre pensa em nós mesmos. E vamos lá, vamos ver essa passagem. Lucas, abra aí Lucas. Senhor Jesus. Na verdade, a gente já está em Lucas. Amém. Lucas. Deixa eu pegar aqui a passagem, irmãos. Senhor Jesus. Lucas capítulo 22. A partir do verso 31. Todos os discípulos estavam ali. E o Senhor falou essas palavras. Não é assim? Aí a gente vai ver que Pedro foi um deles que ouviu essas palavras. Agora vamos lá. Lucas 22, aliás, a partir do verso 31, diz o quê? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Verso 32. Eu, porém, roguei por ti. Que mais? Para que a tua fé não desfaleça. Mas por quê? Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Por que é que sua fé está fortalecida hoje ainda? É para que você só reúna para si? É só para você mesmo? É para a gente fortalecer os irmãos. Você está vendo aqui que o Senhor Jesus falou isso aqui, quando ele ia ser crucificado, quando ele ia ser preso, crucificado, e todos os discípulos iam ser dispersos. Aí o Senhor botou um como responsabilidade. Simão, Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Mas a gente vai justamente ver que foi Pedro que negou o Senhor 3 vezes. Diga só que coisa interessante. Mas Jesus estava intercedendo por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que Jesus estava intercedendo só por Pedro? Por que ele não intercedeu pelos outros? Por que só por Pedro? Porque o Senhor tinha em Simão alguém para cuidar dos conservos. Por isso que o Senhor disse o quê? Tu, pois, quando te converteres, qual é o próximo passo? Fortalece a teus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então o que é que acontece? Pedro tinha uma responsabilidade, cuidar dos irmãos, não é? Mas será que ele seguiu? Vamos ler mais na frente. O Senhor morreu, ressuscitou, apareceu para os discípulos 40 dias e 40 noites, não foi? Não foi assim? 40 dias e 40 noites depois que o Senhor ressuscitou. Vamos ver o que Simão fez. Chegou um momento que o Senhor foi para onde? Para o terceiro céu, à direita do Pai. Aí ficou Simão com os irmãos. Vamos ver o que foi que Simão Pedro fez. Vamos lá? Vamos lá. Senhor Jesus. Vamos ver agora essa passagem depois da morte do Senhor. Bem rápido. Senhor Jesus. João. Oh, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós. João, capítulo 20. João, Evangelho de João, capítulo 20. Todos acharam? Capítulo 20, deixa eu ver aqui onde é a parte, Senhor. Não, irmãos, 21, capítulo 21, vamos lá. O que é que diz? A partir do verso 21, a partir do verso 1, aliás. Depois disto, ou seja, depois do que aconteceu, a morte do Senhor, a ressurreição do Senhor, certo? Os discípulos já estavam anunciando essa ressurreição, mas olha agora o verso 21, o capítulo 21, verso 1. Depois disso, tornou-se Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Olha o verso 2. Estavam juntos quem? Simão Pedro,
Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. O que é que diz o verso 3? Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Se vocês estão entendendo aqui, como é difícil cuidar dos demais. Porque ele olhou para quê? Para a necessidade dele. Mas ele estava onde? Com os irmãos. Ele estava junto com os irmãos. Mas aí ele diz aqui agora: vou pescar. Aí qual é o resultado? Ele foi pescar. O que é que vão dizer os que estavam com ele? O que é que diz? Também nós vamos, disseram-lhe os outros. Aí disse o quê? Contigo saíram e entraram no barco. Agora escute isso. E naquela noite nada apanharam. Era noite, irmãos. Está vendo aí, irmãos? Quem se envolve na noite. Eles aqui foram pescar. Pescar tem a ver com o quê? Preocupação com a sobrevivência, irmãos. Mas o que é que o texto diz aqui? Era noite. E resolveu? Nada apanharam. Estão vendo aí? Você está vendo que o Espírito Santo vai ensinar a ele algo? Que o Senhor vai ensinar a ele algo que não é pela nossa força, não é pela nossa maneira que a gente vai cuidar dos irmãos. Não é, irmãos. A gente vai ver aqui que quando o Senhor começou a trabalhar nele, ele entendeu qual é a maneira de cuidar dos irmãos. E ele vai dar para nós esse segredo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui vamos ver primeiro essa parte, tá bom? Aí diz o quê? Ele foi pescar, não foi? O Senhor o quê? Não tinha aparecido mais. Agora olha só, o verso 4. Mas, amém, ao clarear da madrugada, Jesus é luz. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente ouve o Evangelho, a gente está recebendo luz do Senhor, irmãos. Aí diz o quê? Mas ao clarear da madrugada, diz o quê? Estava Jesus na praia. Aí que mais? Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Será, irmãos? Que coisa interessante. Eles andaram o tempo todo com Jesus, 3 anos e meio com Jesus, comendo e bebendo com Jesus, mas naquele dia, no clarear da madrugada, não conheceram que era Jesus. Por quê? Porque eles estavam na noite, irmãos. Sabe o que a Bíblia diz? Que a noite cega os olhos. Existem 2 tipos de cegos na Bíblia: o cego de nascença e o que fica cego. E diz que o que faz você ficar cego são as trevas. As trevas lhe cegaram os olhos. Todos nós aqui vemos bem? Sim ou não? Mas por quê? Porque tem luz. Desliga a luz, a gente não vê mais nada. Não percebe? E quem é Jesus? Eu sou a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Está vendo, irmãos? Aí o que é que acontece? O Senhor está começando a trabalhar em Pedro. Vamos lá. Verso 5. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Vocês foram trabalhar a noite toda, apanharam alguma coisa? Sabe o que é que o Senhor está mostrando aqui? Deus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Se o Senhor colocou uma missão para você, se o Senhor colocou para algum de nós, ou para nós, um encargo, uma função diante da vontade dEle, tudo que você vier fazer contrário a isso, Deus não vai permitir que aconteça. Olha que coisa interessante, irmãos. Aí o que é que diz o verso 6? Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Vamos ler, irmãos?
Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Como eu preciso ouvir o que o Senhor me diz. Isso aqui é direção para a minha vida secular, irmãos. Eles nada apanharam no sentido de vida secular. E eles eram peritos em pescar e nada apanharam, mas só em ouvir falar do Senhor, eles apanharam muita coisa, louvado seja o nome do Senhor. Muitos peixes eles apanharam. Amém? Vamos ler mais adiante, verso 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, esse é João. O que é que ele disse? É o Senhor. Aí agora olha só. Percebam, irmãos, que o foco aí é Simão. Pode perceber que o contexto aí, o foco é Simão. Aí diz o quê? Simão, Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Você sabe o que quer dizer despir-se das vestes? É que ele não mais vivia na comunhão com Cristo, que é a nossa veste de justiça. Olha só, irmãos, que coisa. Aí o que é que diz agora o verso 8? Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Sabe o segredo de Pedro? Ele era forte para agir, e ele era rápido para se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, quando ele tinha a oportunidade de se arrepender, ele se arrependia. Ele não perdia tempo. Do jeito que ele usava o natural para fazer as coisas que ele queria, ele usava a força dele também da vontade para se voltar para o Senhor. E aí o Senhor foi trabalhando nele, louvado seja o nome do Senhor. Aí vai dizer o que, irmão? Lê, irmão, mais adiante. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Deixa eu perguntar para os irmãos, por que esse cenário? O que tem a ver? Já pronto, brasas, peixe e pão. Por que esse cenário? Porque Jesus preparou esse cenário. Irmãos, não sabem? O que é que aconteceu? Isso ainda. O que é que aconteceu quando Pedro negou o Senhor? Ele estava onde? Se aquentando num braseiro. Sabe o que é que o Senhor estava fazendo para Pedro? Lembrando a ele aquele dia. Irmãos, lembra-te, pois, de onde caíste. Como é importante a gente lembrar, irmãos, de onde a gente cai. Sabe para quê? Para que a gente não volte a cair de novo. Aí ele disse, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quando o Senhor preparou aquele braseiro, que preparou aqueles peixes, que preparou o pão, o Senhor estava mostrando para Pedro, você lembra desse dia, Pedro? Aí os irmãos vão ver que isso tem a ver com essa passagem. Vamos ver mais à frente? Senhor Jesus, o que é que diz o verso 10? Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Verso 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede... Irmãos, o que é que vai dizer Colossenses? Se Cristo for nossa primazia, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se Ele não for a primazia, nós é que vamos ter que sustentar pela nossa própria força. Não percebe? Aí vamos lá mais adiante, o que é que diz? Disse-lhe Jesus, vinde, comei, louvado seja o nome do Senhor. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Irmãos, a melhor coisa que tem na nossa vida é a gente saber, diante das circunstâncias, das situações, dos momentos, a gente saber que o Senhor está presente, louvado seja o nome do Senhor.
Isso nos traz descanso, irmãos. Isso nos traz confiança, porque a gente sabe que aquele que está presente verdadeiramente nos ama. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vai dizer o quê? Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Agora olha o verso 14. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Irmãos, já era essa aqui a terceira vez. Então o Senhor já tinha aparecido 2 vezes, mas Simão Pedro foi pescar. Estão vendo aí? Mas Simão Pedro foi pescar. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque foi a terceira vez. Porque é morte e ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vocês vão ver que a partir daqui, Pedro começa a ser esse servo fiel e prudente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá bem rápido. Verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a quem? Oxe, mas estava João, estavam os discípulos todos aí. Por que a Pedro? Pedro era para ter dito, por que eu, Senhor? Todos os irmãos não estão aqui presentes, por que só a mim? Às vezes, irmãos, a gente faz essa pergunta, sabia? A gente acha que o Senhor cobra muito da gente. E a gente acha assim, Senhor, por que não aquele irmão? Por que não aquela irmã? Mas o Senhor insiste sempre em nos chamar. Ei, é você. Mas Senhor, é você. Porque o Senhor quer que você seja o servo fiel e prudente. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão vendo aí, irmão, que coisa interessante. Aí o que o Senhor vai fazer com Pedro? Olha só. Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Olha a primeira coisa de alguém que é servo fiel e prudente. Precisa amar o Senhor mais do que tudo. Não lembra os irmãos? Que Pedro disse que dava a vida pelo Senhor? E ele negou 3 vezes? Não é que Pedro não amava, é que Pedro amava com o amor natural dele. E o nosso amor natural não vence as circunstâncias e as situações. Só o amor de Deus. Deus foi trabalhando no coração de Pedro, para que não mais seja o amor natural que Pedro servia ao Senhor, mas o amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que acontece? Vai dizer o quê? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. O que é apacentar os cordeiros, senão dar aos conservos o seu alimento no devido tempo, irmãos? Está vendo a preocupação do Senhor com o que é? Aí vamos lá, o 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez. Quantas vezes Pedro negou o Senhor? 3 vezes. Agora vamos lá, pela segunda vez. Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí vai dizer o quê? Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Cuide dos seus conservos. Parou pela segunda vez? Ele negou 3 vezes. Ele tem que ser restaurado em 3 vezes. Então o que é que diz a terceira? Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Olha agora, irmãos. Pedro entristeceu-se. Arrependimento segundo Deus para a salvação, e a ninguém traz perdão. Irmãos, porém, pela terceira vez, e Pedro estava dizendo, ele está lembrando quando eu o neguei, ele está cobrando de mim. Mas olha só, o que é que diz? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O que foi que o Senhor falou? Apacenta as minhas ovelhas. Aí para terminar, 1 Pedro capítulo 5, verso
Vamos ver se Pedro aprendeu. Vamos ver se Pedro foi tal pessoa. 1 Pedro capítulo 5, verso 1. Irmãos, louvado seja Deus pelo trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Mas a gente precisa querer ser trabalhado por Ele, irmãos. Eu preciso querer ser um servo fiel e prudente. Se eu disser, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser um servo fiel e prudente, o Senhor vai trabalhar em nós, louvado seja o nome do Senhor. Aí vai dizer o que agora? Será que Pedro aprendeu ou não? 1 Pedro capítulo 5, o que é que diz? Simão Pedro, rogo-vos, o que é que diz? Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Agora olha o verso 2. Pastoreia o rebanho de Deus. Que mais? Que há entre vós os que lhe foram confiados. Aí que mais? Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele aprendeu. No final da vida dele, ele aprendeu. Ele era tal servo, louvado seja o nome do Senhor. Aí vai dizer o quê? Nem por sórdida ganância. Que mais? Mas de boa vontade. Verso 3. Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Olha a parábola. Ele lembrou daquela parábola. Quem é o servo, pois, fiel e prudente? Aqui se o Senhor confiou os seus conservos, os que foram confiados. Aí o que é que ele vai dizer? Antes, tornando-vos modelo do... Pedro não podia mais dizer, vou pescar. Pedro não dizia mais, vou pescar. Pedro dizia, vou para a reunião. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro dizia, eu vou pegar o evangelho. Pedro dizia, eu vou na casa de um irmão. Não estão vendo aí? O Espírito foi trabalhando em Pedro, irmãos. Aí o que é que vai acontecer? O verso 4. Ora, louvado seja o nome do Senhor. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Bem-aventurado aquele servo, quando o seu Senhor vier o achar fazendo assim. Digo que lhe confiará todos os seus bens. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, Deus precisa que eu e você escolhamos ser mordomo, fiel e prudente. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém, Roseni? Dá para ainda multiplicar, irmão? 5 minutos, irmãos, vamos multiplicar. Senhor Jesus.